Você não vai ouvir esta voz de novo com tanta clareza. Essa é a última vez que eu envio o meu Espírito para te alertar com tamanha intensidade. E se você ignorar, o tempo vai passar. E o que hoje está ao seu alcance, amanhã poderá não estar mais. Escute com atenção, porque o céu está inteiro te observando agora. Uma porta está se fechando, e eu a mantenho entreaberta apenas por amor. Não despreze essa oportunidade, pois cada palavra que sai da minha boca agora carrega um propósito eterno. Fica comigo até o fim dessa mensagem. Não desvie o olhar, não pare no meio, porque o que você precisa ouvir não está no começo, está no desenrolar da revelação. E se fizer sentido para você, se essa voz te tocar, curta este canal, se inscreva e compartilhe com quem também precisa ouvir esta última chance. Está começando agora algo que pode mudar o seu destino para sempre. Você anda esgotado emocionalmente por dentro, mesmo quando tenta disfarçar por fora. As pessoas olham para você e pensam que está tudo certo, mas eu sei o que tem se passado quando você está sozinho, quando ninguém te observa, quando o cansaço não é mais só físico, é da alma. Você tem tentado manter a casa em pé, ajudar quem depende de você, resolver coisas que parecem nunca ter fim, cuidar de quem nem sempre reconhece, resolver os conflitos dos outros enquanto os seus próprios gritam em silêncio dentro de você. Só que hoje eu venho te alertar. Você não pode continuar nessa estrada sem me ouvir, porque há decisões que você está prestes a tomar que não são alinhadas com o meu plano. Há caminhos que parecem bons, mas ao final levam à destruição. E eu não quero te perder no meio de uma distração disfarçada de solução. O que muitos ao seu redor chamam de azar, eu chamo de livramento. Você não perdeu oportunidades. Eu retirei algumas delas do seu caminho porque elas iriam te contaminar. Não foi coincidência ter sido esquecido naquela proposta. Não foi acaso ter sido ignorado naquela conversa. Não foi desprezo, foi intervenção. Você achava que eu estava em silêncio, mas eu estava agindo nos bastidores, evitando que você se prendesse a situações que só atrasariam o cumprimento do meu propósito. Você não precisa de mais portas abertas. Precisa de discernimento para reconhecer quais foram fechadas por amor. Eu conheço o seu coração e sei o quanto você deseja ver tudo resolvido. Mas eu te pergunto com seriedade, e se a resposta que você quer não for o que eu planejei, você vai continuar me seguindo? Há promessas que estão prestes a florescer, mas o inimigo sabe disso. Por isso as pressões aumentaram, por isso os conflitos em casa têm se intensificado. Por isso você tem sentido um peso nas pequenas tarefas do dia. Ele está tentando te desanimar antes da colheita. Mas eu te digo, fique firme. Não se curve às distrações emocionais. Não se envolva em discussões inúteis. Não permita que a raiva se assente dentro de você como uma visita permanente. Aquilo que eu estou preparando não depende das pessoas mudarem ao seu redor. Depende apenas de você permanecer no centro da minha vontade. Essa é a última vez que o meu Espírito vai te avisar sobre isso desta forma. Pare de tentar controlar o que só pode ser moldado com oração e obediência. Não argumente, apenas escute e obedeça. Se você continuar tratando como urgente o que é secundário, vai perder o essencial. A saúde emocional que você tanto precisa não virá da pausa, mas da presença. Não é mais descanso físico que te falta, é conexão espiritual. Você tem descansado o corpo, mas não tem acalmado o espírito. Está sempre cercado por compromissos, pessoas, barulhos, distrações, e quando tudo silencia, vem aquele vazio que te persegue, aquela angústia sem nome. Mas hoje eu vim preencher esse espaço. Vim te lembrar que não é normal viver nessa exaustão constante. Vim te dizer que há um lugar de refúgio e paz, mas você precisa escolher entrar. E não será um novo lugar físico, será um estado de espírito. Quando você entrar em mim,
O ambiente muda mesmo que nada ao redor mude. Você tem pedido livramentos para os que ama, e eu ouvi. Mas agora é a sua fé que está sendo colocada à prova. Não adianta pedir proteção para os filhos se você mesmo não caminha sob a minha proteção. Você tem clamado por cura, mas tem alimentado sentimentos que te adoecem. Tem pedido portas abertas, mas fecha o coração sempre que eu tento tratar áreas que você insiste em esconder. Chegou o tempo de parar de maquiar o interior e começar a deixar que a luz penetre nas suas dores mais profundas. Eu não vim apenas te consolar, eu vim transformar. Mas não há transformação sem rendição. Não se apegue ao velho. O que eu tenho é novo, mas exige que você solte o que está nas mãos. E se você quer de verdade que tudo mude, então pare de resistir ao que eu estou tentando fazer por dentro. Você tem sido alvo de invejas e críticas que te feriram. Tem gente ao seu redor que não suporta o bem que eu tenho feito em você. E isso te abalou mais do que você quer admitir. Você tenta seguir firme, mas cada palavra maldita, cada julgamento, cada gesto frio deixou marcas. Mas escute, o problema não é o que falam de você, é o quanto você ainda permite que isso tenha poder. Hoje eu te livro disso, se você me deixar, porque quando você vive debaixo da minha voz, nenhuma outra opinião te define. Você não foi escolhido pelas mãos humanas, foi chamado pela minha voz, e quem eu levanto, ninguém derruba. Então pare de tentar provar quem você é, viva para agradar a mim, e eu mesmo vou cuidar de calar toda língua que se levantar contra você. Não brinque com a direção que eu estou te dando, porque cada palavra que falo agora é carregada de urgência. Você sabe que não está aqui por acaso. Esse vídeo não apareceu na sua tela porque alguém compartilhou, mas porque o céu permitiu. Essa é uma convocação espiritual. Há situações que estão em contagem regressiva. E se você ignorar essa direção hoje, pode entrar por um caminho que vai custar caro consertar depois. Eu ainda estou aqui, meu espírito ainda está falando, mas não por muito tempo dessa forma. Essa é a última vez que eu te falo com tamanha intensidade sobre isso. Essa é a hora de você me escolher de verdade, não por emoção, mas por decisão. O tempo está passando rápido demais e você percebe. Olha para trás e vê quantas coisas ficaram inacabadas, quantas promessas feitas em oração que você não cumpriu, quantos amanhãs você empurrou para frente e agora nem sabe por onde começar. Mas eu estou aqui dizendo, ainda dá tempo. Se você me ouvir hoje, ainda dá tempo, mas precisa ser agora, não amanhã, não depois. Porque o que eu estou liberando sobre a sua casa, sobre sua saúde, sobre seus relacionamentos, depende de uma resposta sua agora. Não uma resposta verbal, mas prática. Me coloque no centro das suas decisões. Comece a me consultar antes de agir. Ore antes de assinar, antes de responder, antes de decidir. Isso vai mudar o curso de tudo. Tem alguém próximo a você que precisa ver em você o reflexo da minha presença. Essa pessoa está te observando. Pode não dizer com palavras, mas está esperando que você se levante como referência, como alguém que conhece o caminho. E você sabe que não pode continuar vivendo de qualquer forma. Não com tantas vidas dependendo da sua. Hoje eu te coloco de pé novamente, mas exijo verdade. Chega de meias decisões. Ou você caminha comigo, ou continuará preso em ciclos que não terminam nunca. Essa é a última vez que eu envio meu espírito para te alertar com tanta clareza. Depois disso, o que vier será consequência da sua escolha. Mas se você responder com fé, eu mesmo entrarei com milagres. Eu mesmo tocarei nas áreas que ninguém mais conseguiu alcançar. Você sabe onde tem errado. Não precisa de outro sermão. Precisa de uma chance. E é isso que eu te dou agora, uma chance. Não está tudo perdido. Você não estragou tudo. Mas se continuar andando sozinho, vai se afastar cada vez mais da rota que eu preparei.
Ouça o que eu digo. Volte. Volte à oração sincera. Volte à sensibilidade espiritual. Volte a me consultar antes de tudo. Volte a me entregar seus dias e suas noites. Eu estou aqui, mas não permanecerei se você continuar me ignorando. Essa é a última vez que eu envio essa advertência com amor e paciência. Depois, o caminho será outro. Ainda posso fazer o impossível. Ainda posso curar o incurável. Ainda posso restaurar o que foi quebrado. Mas você precisa me dar acesso. Estou esperando por você e não esperarei para sempre. Se você ainda está ouvindo, é porque algo dentro de você sabe que essa mensagem não é comum. Há uma urgência espiritual no ar, uma vibração que não se explica com lógica, mas se reconhece com o coração. O céu está fazendo barulho dentro da sua consciência, e mesmo que tudo ao seu redor esteja tentando abafar essa voz, ela ainda ecoa por dentro. Não lute contra isso. O que eu estou te mostrando hoje é maior do que qualquer plano que você tenha feito até agora. Você tem caminhado no automático, tentando manter as coisas funcionando, tentando manter o controle de tudo o que acontece. Mas eu te conheço por dentro. Sei que às vezes você se sente como alguém que está cuidando de todos, mas esquecendo de si mesmo. Você é o apoio de muitos, mas tem sentido falta de alguém que te segure quando tudo balança. Essa mensagem chegou para ser esse abraço invisível, essa resposta que você não sabia se ainda viria. Eu conheço o peso dos seus dias, o silêncio das suas noites e as palavras que você engole para não preocupar quem depende de você. Mas essa força que você tenta sustentar sozinho não foi feita para isso. Eu nunca te criei para andar sem direção espiritual, nem para carregar fardos que só podem ser vencidos com a minha presença. E se você me deixar entrar de verdade, eu vou reorganizar não só sua vida externa, mas principalmente o que está em conflito dentro de você. Você já percebeu como as coisas se repetem? Como certos padrões voltam? Como se você estivesse preso num ciclo? Isso não é acaso. É uma insistência do céu para que você pare de dar voltas e comece a caminhar com direção. Toda vez que você adia o que eu falo, o tempo se encarrega de cobrar aquilo que deveria ter sido resolvido no espírito. Mas ainda dá tempo. Se você escutar com fé, o ciclo será quebrado e o novo começará. E não pense que estou te acusando, estou te chamando. Porque quando eu corrijo, é por amor. Eu não deixo de investir em você. Mesmo quando você se afasta, eu continuo enviando sinais. Mas há um limite. Há uma janela que está se fechando, e se você continuar esperando o momento ideal, vai descobrir tarde demais que ele era agora. A fé verdadeira age no presente, não espera segurança para obedecer. Você orou por mudanças, mas eu estou te mostrando que antes de transformar ao redor, é preciso transformar por dentro. Seus hábitos, seus pensamentos, sua forma de reagir ao que te fere. Nada ao seu redor se estabiliza se o seu interior estiver instável. E hoje é sobre isso. É sobre alinhamento espiritual, sobre sair do raso e mergulhar em profundidade. É hora de amadurecer espiritualmente, não com peso, mas com propósito. Eu tenho visto o quanto você se desgasta tentando resolver situações que não mudam. E é aí que mora o segredo. Há coisas que não se resolvem com esforço humano, mas com entrega espiritual. Você quer controlar o que só pode ser resolvido com confiança em mim. Enquanto você insistir em fazer tudo com suas próprias mãos, eu não poderei manifestar a minha. A fé que move o céu é aquela que confia mesmo sem entender. Tem pessoas perto de você que precisam de milagres. Mas esses milagres começam na sua postura. Eu quero usar você como ponte, não como peso. Quando você muda, tudo começa a mudar ao redor. E é por isso que o meu espírito está falando contigo hoje.
Porque eu ainda quero realizar curas, restaurações, livramentos, mas preciso que você esteja posicionado. O céu se move quando há obediência. Eu creio no plano de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Você sente que está sempre correndo, mas não chega a lugar nenhum. O tempo parece acelerar e as respostas parecem cada vez mais distantes. Mas o que falta não é tempo, é direção. Quando você caminha na rota errada, todo o esforço se torna desgaste. Mas quando você se alinha com o que eu preparei, até o que parecia impossível se torna leve. Não porque o desafio acaba, mas porque eu entro contigo na jornada. Você tem acumulado tantas preocupações que esqueceu como é confiar sem medo. Mas hoje eu venho te lembrar que quando você se posiciona espiritualmente, a paz não depende de circunstâncias. A paz é uma consequência da certeza de que eu estou à frente. Então respira, confia, começa a agir como quem crê, não como quem apenas espera. O agir começa na mente e eu estou renovando agora os seus pensamentos. Pare de fugir da sua essência. Você sabe que nasceu com um chamado. Mesmo que tenha tentado se encaixar em outros padrões, você nunca se sentiu completo, porque a sua alma tem uma origem e ela reconhece o som da minha voz. Toda vez que você ouve algo como esta mensagem, algo dentro de você se desperta. Isso é o Espírito testificando que ainda há um plano. Não ignore esse som. Ele é o mapa do teu retorno. Eu te trouxe até aqui para te lembrar que você é mais importante do que imagina. Você tem sido chave para manter muitas coisas de pé, mas chegou a hora de cuidar do alicerce que te sustenta. Porque se você cair, muitos desmoronam junto. E eu não te levantei para ver tua casa ruir. Eu te levantei para estabelecer um legado. E esse legado começa agora, com essa decisão de me ouvir de verdade. Você não precisa se justificar mais. Eu sei o que te levou a se calar, sei o que te fez endurecer, sei porque você perdeu a doçura em alguns gestos. Não foi fraqueza, foi defesa. Mas agora eu estou desfazendo essas camadas. Você não precisa mais se proteger de mim. Eu não vim te julgar, vim te curar. E onde houver mágoa, eu vou plantar entendimento. Onde houver dor, eu vou gerar resiliência. Nada do que você passou foi desperdiçado. Eu vi cada momento de silêncio, cada lágrima escondida, cada decisão difícil tomada sem apoio. E agora chegou o tempo da resposta. Mas não será resposta no formato que você espera. Será resposta no Espírito. Eu vou te mostrar que a vitória que vem de mim não é só livramento. É transformação de dentro para fora. E isso começa quando você decide confiar. Você já esteve perto demais de desistir, mas algo sempre te segurou. E esse algo sou eu. Mesmo quando você quis parar, eu continuei. E hoje estou aqui de novo reafirmando: eu não desisti de você. Ainda existe algo grande reservado, mas o acesso só é liberado com rendição. Não emocional, mas espiritual. Um abandono verdadeiro daquilo que te limita para entrar na dimensão que foi preparada para você. Sabe aquela situação que parece que nunca muda? Aquela área da sua vida que você já nem ora mais, porque acha que é inútil. Hoje eu vim dizer, ainda há um milagre reservado ali, mas você precisa voltar a crer. Não é em qualquer coisa, é na minha voz. Eu sou o mesmo que abriu o mar, que ressuscitou mortos, que acalmou tempestades, e nada mudou. Eu ainda sou o Deus do impossível. O que muda é a fé de quem me ouve. Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas dar um passo. Quando você se move em obediência, o resto se revela no caminho. A fé verdadeira é progressiva. Ela cresce conforme você avança. E hoje eu estou te chamando para esse primeiro passo. Pare de esperar ter forças.
O milagre começa quando você decide, mesmo sem forças. Eu entro com o que falta, se você entrar com o que tem. Eu sei que você tem motivos para desconfiar. Já foi decepcionado, enganado, usado, ignorado. Mas hoje é diferente. Porque sou eu falando. E eu não minto. Eu não prometo o que não posso cumprir. Se eu disse que vou te restaurar, prepare-se. Vai doer um pouco largar o velho, mas a beleza do novo vai compensar. E você vai perceber que tudo que perdeu, na verdade, estava te abrindo espaço para o que eu estava preparando. Nada é pequeno demais para mim. Até aquelas orações que você fez em pensamento, sem palavras, foram ouvidas. Eu conheço os suspiros que você soltou em silêncio. Eu conheço os olhares que você lançou ao céu sem saber se alguém estava ouvindo. Eu estava. E por isso essa mensagem chegou hoje. Porque eu sou um Deus que responde, mas nem sempre com o que você quer. Respondo com o que você precisa. Muitas coisas ao seu redor são apenas reflexo do que está no invisível. E se você não entender isso, vai continuar lutando contra as consequências, em vez de tratar a causa. Há uma batalha espiritual acontecendo agora mesmo. Mas eu te garanto, quem me ouve com o coração e se posiciona em obediência, vence antes mesmo de lutar. Porque eu vou à frente e derrubo os muros que os olhos não enxergam. Você foi treinado na dor para viver agora um tempo de maturidade espiritual. Tudo que viveu foi preparando sua estrutura. E agora eu estou colocando o peso de glória sobre essa estrutura. Não para te sobrecarregar, mas para te dar autoridade. Quando você falar, sua voz terá peso. Quando você orar, haverá resposta. Quando você tocar, haverá cura. Mas isso só acontece com quem decide não voltar atrás. Há pessoas à sua volta que vão se surpreender com a mudança que eu farei em você. Mas não será para impressionar. Será para revelar que eu ainda transformo histórias. Quando alguém perguntar como você conseguiu, você saberá exatamente o que dizer. Foi Deus. E isso vai abrir portas espirituais para outras vidas. O milagre que eu farei em você será semente para multiplicar milagres em outros. Quando eu decido agir em alguém, não é por merecimento, é por propósito. E há um propósito se desenhando sobre você agora. Talvez você ainda não veja a forma completa, mas já consegue sentir que algo mudou desde que começou a escutar essa mensagem. Isso não é emoção, é um toque do alto. Eu estou reativando promessas que estavam adormecidas, despertando em você aquilo que o tempo tentou apagar. Você já tentou seguir sem me consultar e sabe exatamente o que isso gerou. Perdeu paz, perdeu energia, perdeu o senso de direção. Mas hoje é diferente. Hoje você está me ouvindo com o coração mais sensível. E é isso que eu precisava. Não há mudança verdadeira sem abertura interior. E a partir do momento em que você permite, eu reescrevo o que parecia definido. Nada está fora do meu alcance. Tem feridas que você não comenta com ninguém. Não porque não confia, mas porque nem você sabe como explicar. Mas eu compreendo, eu sei onde dói, sei o que causou, sei como cicatrizar. E a cura que eu trago não é só alívio, é restauração. Eu devolvo a leveza, eu tiro o peso da alma. Eu sopro vida sobre o que parecia seco, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o que eu prometi, eu cumpro. Há pessoas que não acreditaram mais em você, te julgaram pelo momento, esqueceram de quem você realmente é. Mas eu não, eu vejo além, eu não te defini pela fase, eu te escolhi pelo coração. E hoje eu estou limpando sua imagem, não para os outros, mas para você mesmo. Porque o maior desafio agora é você voltar a acreditar que ainda pode ser instrumento do céu. E sim, você ainda pode. O seu nome está em meus planos, e nada que disseram sobre você cancela isso. A palavra final não vem das bocas que te criticaram, mas da minha voz que ainda te chama. E se você estiver disposto a recomeçar,
Eu te mostro caminhos que ninguém te contou. Há uma estrada nova se abrindo diante de você, não no natural, mas no espiritual. E quem tem olhos espirituais enxerga onde os pés ainda não pisaram. Eu creio no plano de Deus. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Você não chegou até aqui por acaso. Cada detalhe foi orquestrado para que sua atenção estivesse voltada ao que realmente importa. E mesmo que as distrações do dia tentem tirar o foco, você sente algo diferente agora. É o meu espírito reposicionando seu coração. E esse reposicionamento vai afetar sua casa, suas decisões, sua saúde. Porque tudo que nasce no espírito se manifesta no natural. Tem áreas da sua vida que estavam travadas, como se algo impedisse o avanço. E a verdade é que havia bloqueios espirituais que você não via. Mas hoje eu te revelo. Quando você me obedece, esses bloqueios caem por terra. Não com esforço, mas com rendição. A chave está em confiar. Mesmo sem entender o tempo. Mesmo sem ver o sinal. Confiança é a linguagem que move o céu a seu favor. Você não precisa mais carregar a culpa por tudo o que não deu certo. Tem coisas que não dependiam só de você. E tem situações que eu mesmo encerrei, porque não faziam mais parte do caminho que tracei. Liberte-se da autocrítica. Liberte-se do remorso. Porque enquanto você olha para trás com dor, perde a clareza do que está à sua frente. Eu sou Deus de novos começos e estou oferecendo um agora. O ambiente espiritual ao seu redor está mudando. Talvez você não perceba com os olhos, mas seu espírito já sente. Há um peso saindo, há um renovo chegando. E isso é reflexo da sua decisão de me ouvir. Eu não exijo perfeição, exijo sinceridade. E o coração sincero eu não rejeito, eu recebo. Eu abraço, eu transformo, porque onde há entrega, há liberdade. E hoje você está sendo liberto por dentro. Essa dor que você sente não vai te acompanhar para sempre. Eu estou intervindo agora, não com promessas vazias, mas com mudanças reais. Você verá pessoas sendo transformadas ao seu redor. Você verá portas se abrindo, você verá respostas chegando. Mas antes disso, verá uma nova força nascendo dentro de você. Uma força que não vem do corpo, mas da certeza de que eu cuido de tudo. A ansiedade que te tirava o sono, que te fazia perder o apetite, que te roubava a concentração, não terá mais domínio sobre você. Eu sou paz, e onde eu entro, o caos perde o controle. Receba essa paz agora. Respire fundo. Perceba como sua mente começa a desacelerar. Isso é o Espírito Santo atuando. É a presença divina te equilibrando por dentro. E quando há equilíbrio interior, nada te abala. Você já se sentiu despreparado para o que tem pela frente. E isso é comum quando se olha com olhos humanos. Mas o preparo espiritual começa na obediência. Quando você decide confiar em mim, eu capacito, eu levanto, eu direciono. Então, pare de se comparar com os outros. Seu processo é único. E eu não preciso de padrões para agir. Preciso apenas de corações disponíveis. E o seu está se abrindo. Há uma conexão acontecendo entre o céu e você. Isso não é só um momento bonito, é um marco. A partir de hoje, você vai perceber respostas que antes não vinham. Sonhos com direção, palavras com discernimento, intuições que vêm do alto, porque eu estou ativando sua sensibilidade espiritual. E quem ouve o céu vive com sabedoria, a sabedoria que salva, a sabedoria que protege, a sabedoria que guia. O que eu estou fazendo é profundo, não é emoção, é mudança, mudança de mentalidade, de atitude, de postura. Porque quem vive guiado por mim não anda mais conforme o mundo dita, anda conforme o Espírito revela.
E você vai sentir isso nos próximos dias. As conversas mudarão, as decisões terão peso, as pessoas notarão. E não será você forçando, será eu fluindo através de você. Se você sente vontade de chorar ou de ficar em silêncio agora, não estranhe. É o seu interior reagindo à presença. É a sua alma entendendo que algo divino está acontecendo. Não lute contra isso. Permita-se sentir, porque é na sensibilidade que o meu espírito opera os maiores milagres. Milagres que não começam fora, mas dentro. O que eu faço em você hoje, ninguém mais pode desfazer. Você que cuida de tantos também precisa ser cuidado. E eu estou aqui para isso, para restaurar o seu ânimo, o seu foco, a sua energia. Você não será mais apenas alguém que resolve, mas alguém que inspira. E isso vem do que eu estou fazendo agora. Estou te revestindo de coragem, porque há decisões grandes pela frente, e você vai tomá-las com clareza, sem medo, com convicção de que estou no comando. A sua história ainda está sendo escrita, e os próximos capítulos serão cheios de testemunhos, não por sorte, mas por direção. Você vai lembrar desse momento como um divisor de águas. Porque o que parecia impossível está prestes a se tornar realidade. Mas lembre-se, tudo começa com a obediência. Se você mantiver os ouvidos atentos e o coração rendido, nada poderá te parar. Eu te levantei para ser luz onde tudo parece escuro. E essa luz não virá da força do seu braço, mas da presença que carrega. Não se assuste se algumas pessoas se afastarem. É parte do processo. Nem todos suportam a luz, mas isso não é rejeição, é separação divina. Eu preciso te posicionar com quem vai andar na mesma fé, na mesma visão, no mesmo propósito. E isso já está sendo alinhado. Você não precisa forçar nada. A graça que eu libero sobre você atrai o que é necessário. Você não precisará correr atrás. As conexões certas virão. As oportunidades certas aparecerão e você vai reconhecer que fui eu. Porque tudo será no tempo certo, na hora exata. E quando acontecer, você vai entender por que algumas coisas demoraram tanto. Era preparo, era proteção, era plano perfeito. Tem promessas que você já esqueceu, mas eu não esqueci. E agora é tempo de retomá-las. Não com ansiedade, mas com fé. Porque o que eu comecei, vou terminar. Nada ficou para trás. Nem as palavras que eu te disse no passado. Elas ainda estão vivas. E no momento certo florescerão. Você vai se surpreender com o quanto eu ainda vou fazer. Mesmo onde você achava que não havia mais o que esperar. Tem orações que você fez em silêncio, só com o pensamento. Como se nem você soubesse ao certo o que pedir. Eu ouvi todas, mesmo as não ditas, porque o meu olhar vai além das palavras. Eu enxergo as intenções, percebo os clamores que não chegam a ser sons, mas que ecoam alto no céu. E hoje, nessa mensagem, eu te respondo. Não com aquilo que você achava que precisava, mas com aquilo que vai te levantar de verdade. Algumas respostas que você tanto esperava não vieram porque eu estava esperando o seu coração estar pronto para recebê-las. Porque há bênçãos que, se chegassem antes da hora, te distrairiam em vez de te aproximar. Agora, eu vejo que seu coração está mais quebrantado, mais sensível, mais disposto a confiar. E é por isso que esse tempo de revelação chegou. Porque não se trata apenas de receber, mas de sustentar o que virá. Você está prestes a testemunhar aquilo que outros disseram que seria impossível. Mas isso não será para a vanglória, será para a honra do meu nome. O milagre que eu vou realizar será como um selo sobre a sua história. Uma assinatura visível da minha fidelidade. E quem antes questionou sua fé, vai se calar diante da evidência do sobrenatural, porque o que é verdadeiro permanece, mesmo quando tudo se levanta contra. Há muito tempo você carrega pesos que não são seus. Assumiu responsabilidades demais
calou dores para proteger outros, segurou palavras para não ferir quem não hesitou em te ferir. Mas hoje eu te chamo para uma libertação interior. Você não precisa ser forte o tempo todo. Eu não te chamei para sustentar o mundo nas costas. Eu te chamei para caminhar comigo. E quando você caminha comigo, o fardo é leve. Você se acostumou a viver com medo de ser interrompido, com receio de perder o pouco que tem. Mas hoje eu declaro: não há perda onde eu estou. Se algo saiu da sua vida, não foi ausência, foi livramento. Não interprete a ausência como abandono. Em muitos momentos, eu te tirei de lugares que iriam te destruir. Só que agora chegou a hora de entender o porquê. O tempo da explicação está vindo junto com o novo. Você ainda está aprendendo a confiar, e eu respeito seu tempo, mas também te exorto a não desperdiçá-lo, porque cada dia que você adia a obediência é um dia a mais longe do propósito. E eu não te criei para viver em círculos. Eu te formei para andar em linha reta, de glória em glória, de revelação em revelação, e tudo começa com uma escolha. Escolha me escutar de verdade e não apenas quando tudo estiver desmoronando. Eu creio no plano de Deus, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Você tem tentado preencher o tempo com atividades, compromissos que preenchem o dia, mas não o espírito. E é por isso que mesmo fazendo tanto, o vazio volta, porque só se completa o que está alinhado com o céu. Tudo o que não nasce da minha presença esgota, mas tudo o que nasce da comunhão renova. E é nessa renovação que eu quero te conduzir agora, um estado de paz que o mundo não pode oferecer. Seu corpo tem falado através de sinais, cansaços inexplicáveis, pressões que surgem sem causa aparente, sensações de exaustão, mesmo com descanso físico. Isso não é apenas biológico, isso é espiritual. Seu espírito está sobrecarregado. E hoje eu estou trazendo alívio. Alívio que começa na mente e desce para o coração. Não como mágica, mas como fruto da presença. Porque onde eu estou, há refrigério real. Você já suportou mais do que muitos suportariam. Passou por provações silenciosas, segurou lágrimas em momentos em que tudo queria desmoronar. E ainda assim, permaneceu. Isso não foi à toa, foi preparação. Agora, eu estou te promovendo espiritualmente. Vou te colocar em posições onde antes você não era visto. Porque quem permanece firme no secreto é exaltado no tempo certo. E esse tempo chegou. As palavras que lançaram contra você não te definem. Os julgamentos, os olhares atravessados, as acusações injustas, tudo isso eu recolhi. E nenhum deles tem autoridade maior que a minha voz. Você não será lembrado pelo erro, será marcado pela restauração. Porque eu sou especialista em reverter quadros. E a sua história ainda vai provar que ninguém está longe demais para ser transformado por mim. Não há confusão que eu não possa organizar. Não há ambiente tóxico que eu não possa purificar. Mesmo que sua casa tenha se tornado um campo de guerra, mesmo que os relacionamentos estejam enfraquecidos, eu ainda entro. Se você me permitir, eu trago paz para o ambiente e ordem para os vínculos. Mas a restauração começa por dentro. O lar que se reconstrói começa no coração que decide perdoar. O perdão que eu te peço hoje não é só para os outros, é para você também. Perdoe suas falhas, perdoe sua ingenuidade, perdoe os momentos em que agiu contra sua própria paz. Isso não é fraqueza, é cura, porque enquanto você se cobra como se fosse máquina, esquece que eu te fiz humano, cheio de emoções, de quedas, de reinícios. E é justamente essa humanidade que eu uso para mostrar o meu poder. A inveja que te cerca não tem autoridade sobre tua vida.
Sim, há pessoas que olham para você com olhos contaminados, desejando o que você tem, mesmo sem saber os sacrifícios que te trouxeram até aqui. Mas não temas, eu sou teu escudo. Nenhuma seta lançada no oculto prosperará. Eu sou tua proteção diária. Enquanto você permanecer firme em mim, nenhuma armadilha montada contra você terá sucesso. Você precisa saber que o que está por vir é maior do que qualquer dor já enfrentada. Maior do que qualquer traição, abandono ou ciclo que tentou te prender. Eu estou encerrando temporadas e abrindo um tempo novo, tempo de colheita, tempo de frutos que nascem das sementes que você plantou no choro. O que vem agora é a recompensa pela fidelidade, mesmo quando tudo parecia contrário. Seu nome está escrito nos planos celestiais, e cada linha escrita ali tem o selo da eternidade. Nada pode apagar o que eu determinei, mas é você quem decide permanecer na rota. A cada dia, uma escolha, e é nessa constância que o milagre amadurece. Não é no impulso, é na perseverança. E eu te capacito a perseverar, mesmo cansado, mesmo confuso, porque eu sou a força que te sustenta. Não tema os diagnósticos, nem os relatórios negativos. Eu ainda tenho a palavra final sobre sua saúde. E enquanto você estiver respirando, haverá promessa. Eu sou Deus que cura, que restaura o invisível, que toca onde nenhum remédio alcança. E se você entregar suas dores físicas a mim, eu posso transformar o que parecia irreversível. Porque nenhuma enfermidade é maior do que o poder que há no meu nome. O tempo que você considera perdido será devolvido, não da forma como imagina, mas de maneira surpreendente. Eu posso acelerar processos, alinhar caminhos e multiplicar resultados. O que você faria em 10 anos, eu posso realizar em meses, mas é preciso que você esteja pronto para obedecer, mesmo quando não entender, porque obediência é a chave da aceleração espiritual, e essa chave está em suas mãos agora. Pare de alimentar o medo do futuro, eu já estou lá. Enquanto você se preocupa com o que virá, eu já organizei o que você nem imagina. Seu papel não é controlar, é confiar. Eu sou o mesmo que cuidou de você até aqui. E se até hoje você sobreviveu a tantos ventos, não será agora que eu te deixarei. Confie, descansa, porque enquanto você dorme, eu trabalho. E quando você ora, eu ajo. Você tenta prever tudo, calcular cada movimento, proteger-se das decepções, criando muros ao redor da alma. Mas eu não te chamei para viver em alerta constante, tentando evitar o inevitável. O controle te desgasta, a ansiedade te consome, e ainda assim, o que precisa acontecer, acontecerá. Por isso hoje, mais do que nunca, eu te convido ao descanso da confiança. Uma entrega sem reservas, uma fé que se liberta do medo. Sua mente tem sido um campo de batalha. Pensamentos acelerados, preocupações que se multiplicam, angústias que surgem sem motivo. Isso não é fraqueza, é excesso de carga. Você está tentando lidar sozinho com o que só pode ser vencido no espírito. E eu estou aqui para aliviar, não com promessas ilusórias, mas com direção clara. Você precisa voltar a respirar a paz que só a minha presença oferece. Tem dias em que você sorri por fora e chora por dentro. Fala com todos, mas sente que ninguém te vê de verdade. Está cercado, mas sozinho na alma. E eu percebo. Não há solidão que passe despercebida diante de mim. Eu sou aquele que entra no silêncio e o preenche, que transforma o vazio em propósito. Não porque você mereça mais, mas porque decidiu me ouvir hoje, e isso muda tudo. Há portas que se fecharam, não porque eu quis te castigar, mas porque o que estava atrás delas não te levaria onde eu planejei. Nem tudo que parece bom vem de mim, e muitas vezes o meu livramento parece uma perda. Mas em breve você entenderá o porquê de cada não, de cada espera, de cada desvio de rota. Eu estava cuidando, e se você confiar, verá que foi melhor assim.
Eu nunca erro em meus planos. Você já se perguntou por que algumas áreas da sua vida estagnaram? Por que certas promessas parecem ter parado no tempo? E hoje eu respondo: há ajustes internos que ainda precisam acontecer. Não se trata de castigo, mas de preparo. Eu não te entrego algo grandioso enquanto o seu interior estiver pequeno. Primeiro, eu alargo sua visão, sua fé, sua maturidade. Depois, te entrego o que é eterno. Eu creio no plano de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Você pensa que não está avançando, mas não percebe que cada obediência diária constrói o invisível. Cada atitude de fé, cada perdão concedido, cada oração feita no escuro da madrugada, tudo isso está gerando frutos. O céu não ignora sementes, e você tem plantado com lágrimas, mas colherá com alegria. Não no tempo do mundo, mas no tempo da eternidade. E esse tempo se aproxima. Seu corpo sentiu, seu espírito gritou, e seu coração agora se acalma. Essa é a resposta da presença. Não é emoção, é discernimento. Você está entendendo que aquilo que o mundo não explica, o céu revela. E essa revelação está ativando sua coragem para decisões que estavam sendo adiadas. Você sabe o que precisa fazer. Só precisava dessa confirmação. E eu estou aqui dizendo: vá, eu estou com você. Você está mais forte do que pensa. Mesmo que o cansaço tente disfarçar, mesmo que a rotina pese, mesmo que as palavras dos outros machuquem, você continua. E isso é força espiritual. É resistência forjada no fogo. Muitos teriam parado no seu lugar, mas você segue. E porque você não desistiu, eu te promovo. Não para ser visto, mas para ser usado. Há um propósito que só você pode cumprir. Não permita que os erros passados te definam. O inimigo sempre tentará usar o que você foi para impedir o que você pode ser. Mas eu já apaguei o que era velho, e quando eu perdoo, é completo. Não resta sombra de condenação. Você não está preso a rótulos, está livre para recomeçar. E recomeçar não é sinal de fracasso, é prova de que você ouviu minha voz e decidiu seguir, mesmo sem aplausos. A cura começa agora, na mente, no corpo, nos relacionamentos. Não será de um dia para o outro, mas será real. O processo pode ser lento, mas será firme. A cada dia, um passo. A cada passo, uma vitória. Eu estou contigo em cada parte. Mesmo quando parecer que nada mudou, a semente estará germinando. E no tempo certo, tudo florescerá. Você verá que valeu a pena confiar, mesmo quando não via saída. Tem palavras que ainda te ferem, memórias que insistem em voltar, cenas que te tiram a paz. Mas hoje eu entro nessas lembranças com cura. Você não será mais refém do que viveu. O passado não terá mais poder sobre seu presente. Eu te dou novos pensamentos, novas emoções, nova visão. Você é muito mais do que os dias difíceis. Você é resultado de uma promessa eterna que não falha. As lágrimas não foram em vão. Cada clamor, mesmo silencioso, chegou ao céu. E a resposta não vem só em forma de livramento, mas de transformação. Porque quando eu respondo, não entrego paliativos. Eu entrego mudanças que permanecem. A dor que você sentiu será usada como ponte para outras vidas. O que te quebrou, agora será cura para quem te ouvir. Isso é redenção. Isso é propósito cumprido. Não olhe para a grama do vizinho. O tempo de cada um é único. E você tem o seu tempo de florescer. Não compare seus bastidores com o palco alheio. Eu estou tratando você no secreto para depois te mostrar ao mundo. Mas quando isso acontecer, será com humildade, com sabedoria e com autoridade. Porque eu não preparo apenas talentos, preparo caráter. E é isso que eu estou formando em você.
Você tem enfrentado olhares frios, portas fechadas e respostas duras, mas eu sou aquele que abre caminhos onde não existe estrada. E hoje, enquanto você escuta essa palavra, já estou movimentando situações a seu favor. O que parecia travado será liberado. Não porque você gritou, mas porque você creu. A fé silenciosa tem mais poder do que a religiosidade barulhenta, e sua fé está tocando o céu. Não ignore o que está sentindo agora. Essa paz, essa força nova, essa vontade de continuar. Tudo isso é resposta à sua escuta. Você parou para me ouvir e agora eu te renovo. Não porque você mereça, mas porque meu amor não depende disso. Meu amor é imutável. E cada vez que você decide crer, eu avanço mais um passo em sua direção. Você nunca está só. E nunca estará enquanto me buscar. Você precisa saber que seu valor não está no que faz, mas em quem você é para mim. Antes de qualquer título, profissão, função ou papel, você é alguém em quem eu investi vida. E porque investi vida, não desisto com facilidade. Você pode até ter errado, pode até ter fugido, mas o meu plano continua de pé. Não por força humana, mas por fidelidade divina. E essa fidelidade te acompanha todos os dias. Eu sei quantas vezes você pensou que não aguentaria mais, e mesmo assim amanheceu decidido a continuar. Isso não foi força sua, foi graça. Uma força que vem de dentro, que não depende do corpo estar bem, nem da cabeça estar em ordem. Uma força que nasce quando o Espírito toca no que é eterno. E essa força é o que eu estou reacendendo agora em você. Não será mais pela sua resistência, mas pela minha presença. Há uma cura acontecendo nesse exato momento. Não é algo que o mundo possa detectar com aparelhos, mas que sua alma já reconhece. Uma cura silenciosa, mas profunda. O alívio que você está sentindo não é psicológico, é espiritual. É o meu espírito tirando o peso que foi acumulado por anos. E à medida que você ouve, sua alma vai sendo reorganizada. Eu não trato sintomas, eu trato a origem. Muitos ao seu redor perceberão que algo mudou. Sem que você precise dizer nada, a transformação interior começará a refletir no exterior. Sua voz terá mais calma, seu olhar terá mais vida, seu ambiente será mais leve, porque quando eu mudo alguém por dentro, o mundo ao redor começa a se reposicionar. Não será magia, será testemunho. Uma evidência viva de que o céu ainda intervém nos corações disponíveis. Você tem tentado entender com lógica o que só se compreende com o espírito. Algumas coisas não fazem sentido à primeira vista porque fazem parte de um propósito maior. Enquanto você espera explicações, eu ofereço direção. A fé não precisa de provas, ela precisa de convicção. E hoje, se você decidir caminhar comigo sem exigir controle, eu prometo te levar onde você nunca sonhou chegar. Existem situações que parecem inabaláveis, mas tudo que está fora do meu plano será removido. E isso pode parecer perda no começo, mas é libertação. Eu não removo por castigo, mas por proteção. O que eu tiro é porque não edifica, e o que eu deixo é porque tem valor eterno. Você não precisa segurar tudo, basta segurar na minha mão. Quando você me deixa guiar, eu mesmo desfaço os nós que te prendem. Eu creio no plano de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. O tempo que você passou calado, tentando ser forte enquanto tudo dentro gritava, foi contado no céu como louvor. Porque há momentos em que o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Você não se rendeu à incredulidade, apenas não sabia mais o que dizer. E nesse silêncio eu te ouvi com mais clareza do que muitos gritos. Agora sua voz será restaurada, e com ela sua autoridade espiritual.
Eu te separei não para que você fosse isolado, mas preservado. Muitos não entenderam o seu afastamento, o seu silêncio, o seu recolhimento. Mas eu estava te poupando de ambientes contaminados. Você não perdeu conexões, você foi guardado. E agora, com mais maturidade e visão, eu te reconecto ao que realmente tem sentido. Pessoas novas, projetos novos, direções novas. Tudo conforme o céu estabeleceu. A tua fidelidade no pouco será lembrada no muito. Quando ninguém via, eu via. Quando você escolheu perdoar em vez de se vingar, eu registrei. Quando preferiu calar a humilhar, eu celebrei. Cada decisão sua, guiada pelo amor, não passou despercebida. E agora chegou o tempo de colher os frutos daquilo que você semeou em silêncio. Porque toda semente de fé brota na estação exata. Você está sendo preparado para ver o que ainda não viu. A revelação que eu quero te dar não pode ser contida em palavras comuns. Por isso, eu mesmo te conduzirei a um tempo de sensibilidade. Começará a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Será mais atento aos detalhes, mais sensível à presença. E essa sensibilidade te livrará de erros e te aproximará do propósito com precisão. O inimigo tentou interromper o seu processo. Tentou abalar sua identidade, confundir sua mente, provocar reações que te desviassem. Mas eu te segurei. Você nem viu quantas vezes esteve prestes a cair em armadilhas sutis, e mesmo sem saber, foi poupado, porque há um compromisso da minha parte com o que eu mesmo comecei. E quem tem promessa selada pelo céu não vive à mercê das ciladas humanas. Você tem orado pela sua casa, pelas pessoas que ama, por aqueles que estão distantes. E hoje eu te respondo: não haverá perda. Pode parecer que tudo está fora do lugar, que ninguém te ouve, que seus gestos não têm efeito. Mas eu estou agindo. Enquanto você ora, eu toco corações. Enquanto você insiste em amar, eu quebro resistências. E quando tudo parecer igual, virá a mudança repentina que só eu posso fazer. O amor que você sente por quem está sofrendo é uma extensão do meu. Você cuida, se preocupa, se entrega e às vezes sente que está carregando sozinho. Mas eu te digo, você não está só. Eu estou nessa batalha. Não olhe apenas para os resultados imediatos. Olhe para o que eu estou formando em você. Há uma autoridade sendo construída dentro da sua compaixão. Uma força que nasce da empatia e se transforma em milagre. Eu sei que você gostaria de resolver tudo ao mesmo tempo, mas cada coisa tem seu tempo. Cada ferida tem seu ritmo para cicatrizar. Não apresse o processo, não pressione as respostas. Confie no fluxo que eu estou estabelecendo. E nesse fluxo há dias de silêncio e dias de voz. Dias de ação e dias de espera. Tudo é necessário. Cada momento está encaixado num plano maior. E esse plano é bom. A noite não será eterna. Ainda que esteja longa, escura, pesada, ela tem fim. O sol nascerá. E com ele, novas oportunidades, novos começos, novas portas. Não se prenda ao que está difícil agora. Mantenha seus olhos na promessa. Porque toda noite é cenário para um milagre silencioso. E quando o dia clarear, você entenderá que a noite só existiu para preparar a manhã. A luz está vindo. E ela te encontrará pronto. Você não precisa carregar sozinho as preocupações financeiras. Eu sou o teu sustento. Eu sou a provisão que ninguém vê, mas que chega na hora exata. Quando você se posiciona com fé, o céu se move a seu favor. Você não foi criado para viver no medo do amanhã. Foi chamado para viver na confiança de que há um Pai que cuida. E esse cuidado envolve cada área, cada conta, cada necessidade. Eu não quero que você apenas me conheça de ouvir falar. Eu quero que você me experimente, que veja com seus próprios olhos aquilo que só leu nas Escrituras, que sinta em sua própria vida a transformação que parecia distante. Eu estou perto, e quem me busca com sinceridade me encontra. Você não está longe demais. Está no ponto exato para viver uma experiência real.
íntima e duradoura. Você ainda vai testemunhar com os próprios lábios tudo aquilo que hoje só consegue desejar em pensamento. As promessas estão de pé. Os planos não foram cancelados. As esperas não foram em vão. Eu sou o mesmo. E o que eu disse, cumprirei. Não porque você insistiu, mas porque eu sou fiel. E nessa fidelidade você será surpreendido. Eu sou Deus de detalhes. E cada detalhe da sua vida está nas minhas mãos. Você não foi esquecido. Apesar do tempo que pareceu longo demais e das respostas que pareciam não chegar, eu estive aqui em todos os segundos. Cada passo, cada queda, cada recomeço silencioso eu acompanhei. E é por isso que hoje eu te reafirmo. O que é seu no céu não se perde na terra. Nada, absolutamente nada. Do que eu preparei será tirado das suas mãos se você continuar confiando e permanecendo. A estrada que você percorreu até aqui foi marcada por perdas que nem todos compreenderam. Alguns julgamentos foram lançados, algumas palavras cortaram fundo, mas eu vi a verdade do seu coração. Enquanto os outros enxergavam só a superfície, eu via a intenção. E é por isso que agora eu te honro. Não por perfeição, mas por persistência. Porque quem insiste em crer, mesmo quando tudo grita o contrário, move o céu. Você não precisa mais provar seu valor. Não há necessidade de viver na defensiva, tentando se justificar ou se encaixar em padrões que nunca foram feitos para você. O que eu te dei é original. A unção que eu derramei é única. E quando você abraça isso com coragem, o mundo ao seu redor começa a se ajustar. As portas certas se abrem, as pessoas certas se aproximam, os cenários certos se revelam. A sua história tem cicatrizes, mas nenhuma delas é em vão. Cada marca é um lembrete de que você sobreviveu ao que tentou te calar. E agora eu te uso com autoridade, porque a autoridade verdadeira nasce da dor vencida. Você não falará de teorias, falará de vivências. E é isso que toca corações. É isso que transforma ambientes. Você foi curado para curar. A dor não te destruiu, ela te formou. Eu creio no plano de Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18. Você tem questionado seu propósito, como se estivesse andando em círculos, como se algo estivesse travado por dentro. Mas hoje eu removo a confusão. Eu trago clareza onde havia dúvidas, direção onde havia hesitação. O tempo da estagnação termina quando você decide avançar mesmo sem mapa. Eu sou o mapa, eu sou o caminho. E quem caminha comigo nunca está perdido, mesmo quando parece não enxergar. Nem tudo o que você perdeu foi realmente perda. Algumas ausências salvaram sua saúde. Alguns silêncios te livraram de guerras desnecessárias. Você chorou pelo que saiu, mas hoje eu te mostro o motivo. Nem toda companhia é aliança. Nem toda porta aberta vem da luz. E agora, com olhos mais maduros, você será capaz de discernir o que serve e o que só distrai. Isso também é crescimento espiritual. Sua oração não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser sincera. Não espere o momento ideal, o ambiente ideal, as palavras certas. Apenas fale, apenas se entregue. Eu entendo as pausas, os suspiros, os pensamentos que nem chegaram a virar frases. Eu conheço você por dentro. E quanto mais você se comunica comigo, mais eu te revelo. Não é ritual, é relacionamento. E esse relacionamento começa no real. Você se doou tanto que acabou se deixando em segundo plano. Tentou ser tudo para todos, resolveu o que era seu e o que nem era. Mas agora é tempo de cuidar também de você. Eu não quero que você se apague no processo de ajudar os outros. Sua vida também importa. Seu bem-estar, sua alma, seus sonhos. Eu não te chamei para se anular, mas para florescer. E para florescer, você precisa se regar. Os dias em que você pensou que não faria diferença alguma,
foram os dias em que mais brilhou. Porque nos bastidores do céu, o que importa é o coração. E quando você escolheu amar sem retorno, perdoar sem reconhecimento, servir sem recompensa, você escreveu páginas de glória invisível. Mas agora o invisível se tornará visível. O tempo do oculto está dando lugar ao tempo da manifestação. As promessas antigas que você engavetou por medo de se frustrar ainda estão vivas. Mesmo quando você esqueceu, eu continuei lembrando. O que eu prometo, eu cumpro. O tempo não anula meus planos. E mesmo que tudo tenha mudado ao seu redor, eu continuo o mesmo. Hoje eu te convido a reabrir esse baú de esperanças, a sonhar de novo, a esperar de novo, porque agora o ambiente está pronto para o cumprimento. Você não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. A fé verdadeira caminha com pouco na mão, mas muito no coração. E hoje, se você ouvir minha voz e der um passo na direção que eu indicar, o caminho se abrirá, não antes, mas depois da obediência. Porque é andando que a estrada se revela. Eu sou o Deus do passo seguinte, e você não andará só. Eu estarei em cada detalhe. A dor que parecia não ter fim está sendo transformada em sabedoria. Cada lágrima que você escondeu está sendo convertida em discernimento. Você entenderá o que antes te confundia e falará com firmeza sobre o que antes te paralisava. Porque onde havia fraqueza, agora haverá autoridade. E isso não é conquista humana, é dom, é graça, é presença. E quem carrega presença, carrega luz. Sua voz será ouvida. Mesmo que por anos tenha sido silenciada, mesmo que muitos tenham te ignorado, eu estou abrindo canais para que o que eu coloquei em você alcance quem precisa ouvir. Você não falará mais para o vento. Sua mensagem será clara, firme, carregada de verdade. Porque agora é o tempo de se posicionar com fé, sem medo, sem receios, apenas sendo quem eu te formei para ser. A paz que você sente agora não veio de fora. Não foi provocada por circunstâncias. É um sinal da minha presença. E essa paz será seu guia. Sempre que estiver diante de decisões importantes, observe a paz. Ela será o farol. Onde houver inquietação, pare. Onde houver paz, avance. Eu estou nesse detalhe. E é na sutileza da paz que eu conduzo meus filhos a escolhas sábias e resultados eternos. O que outros tentaram destruir, eu estou reconstruindo. Peça por discernimento e eu te mostrarei o que vale ser restaurado e o que deve ser deixado. Porque restaurar também é saber o que não pode mais ocupar espaço. Você não precisa carregar o passado inteiro. Guarde o que te edificou. O que te feriu, eu cicatrizo. E o que não serve mais, eu mesmo removo com amor para que não reste resquício de dor. Você está atravessando uma ponte, de um tempo onde tudo era sombra para um tempo onde a luz será constante. Essa travessia pode parecer incerta, mas eu estou te sustentando. Cada passo tem meu amparo. E no final dessa ponte, a promessa. A novidade, há uma estação que você ainda não conhece, mas que foi preparada com detalhes para te acolher, te levantar e te surpreender com plenitude. O futuro que você tanto teme está sendo moldado por mãos fiéis. Não será como você imagina, será melhor. Porque os meus pensamentos são mais altos e meus caminhos mais seguros. Se você continuar me ouvindo, nada poderá te desviar da rota da promessa. Mesmo que ventos tentem soprar, eu sou a rocha firme. E quem edifica sobre mim não será abalado. Está seguro, está firmado.